Olá, está começando mais um Claquete. Orientado pelo professor Vinícius Batista, o nosso convidado de hoje se aproveitou da arte de contar histórias para produzir o documentário A Arte que Habita em Mim. O jornalista recém-formado aqui pela Univale, Gabriel Fidelis, é o nosso convidado de hoje e veio até o Claquete para contar para a gente sobre a experiência de produzir esse documentário. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Claquete. Obrigado. Queria que você comentasse, né? Eu não preciso nem perguntar se você é próximo do teatro, se você gosta de arte, porque mostrar para as pessoas a arte que habita em você. Então, eu costumo dizer que desde pequenininho eu estava dentro do teatro, assim, né? Me descobri artista quando eu parei para pensar. Na verdade, eu não sabia quando eu tinha menos idade, assim, não me tocava que, nossa, tem um quê artístico. Mas depois que eu já estava nesse meio e eu parei para pensar assim, poxa, quando que foi a primeira vez que eu me mostrei artista, assim? E desde pequenininho eu brincava de dublar música, eu gostava muito de Sandy Júnior e Ruge, daí eu colocava no som, e daí a minha mãe comprou um pedestalzinho, um microfone para mim e uma guitarrinha de brinquedo, e eu ficava assim tocando e cantando e imaginando a plateia e tal. E isso eu tinha 4, 5 anos de idade, sei lá. E então já me vi artista ali, né, pendendo para esse lado artístico, assim. Me encontrei artista quando eu tinha 11, ali perto da 8ª série, e entrei no teatro, e depois disso, eu costumo falar para os meus alunos que quando você é convidado para entrar no teatro, tem uma porteira enorme, um portão gigantesco, você entra assim com espaço, mas quando você vira para pensar em sair, é só uma parede. Ou seja, você não consegue mais sair do teatro. A partir do momento que você entra no teatro, você não sai mais dele, porque ele fica em você, ele passa a habitar em você quando você experiencia disso, né? E isso aconteceu comigo. Quando eu experimentei do teatro, eu me vi num mundo que eu me encontrei, que eu me encantei, e eu pensei, cara, é aqui que eu fico, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu pertenço. Por isso que eu quis mostrar para as pessoas, porque eu vi a mudança em mim, vejo a mudança nos meus alunos, todas as vezes todos os anos no caso, né, que eu tenho um grupo de teatro, todos os anos eu vejo a mudança nesses estudantes. Os estudantes começaram comigo lá em 2015, até hoje eles já estão muito diferentes e então habita em mim, me mudou, me modificou e eu vejo que modifica e habita os meus estudantes todos os dias. É isso que eu queria comentar, né? A gente assistindo as pessoas dando seus depoimentos, a gente percebe a arte que habita em você e a arte que habita em cada um deles. Isso também, assistindo, assim, ficou bastante interessante, né? Bom, eu fico contente de ter um feedback, assim, porque eu tive mais aquele feedback do próprio orientador, dos meus pais e tal, então nossa, que legal. Mas a gente não pode confiar muito nos pais, né? Porque eles sempre vão querer elogiar a gente. Mas lógico, teve toda a banca, os meus colegas, assim, e o que eu mais quis mostrar foi toda essa sensibilidade que o teatro traz, né? Que ele provoca nos estudantes. E eu tentei justamente pegar os estudantes que eu vejo mais mudança, né? Tanto que tem um menino no documentário que ele tem muito problema com a dicção dele. Sim. E quando ele começou, era muito complicado. E ele não ganhava papel nenhum. E um dia eu pensei, não, eu vou dar uma oportunidade para ele, eu vou dar um papel para esse menino fazer. Ele vai falar um poema. É uma coisa pequena, simples, mas é um papel. E ele precisa executar esse papel muito bem. E eu treinei com ele, eu ensaiei, não sei o que, a gente foi atrás. E ele se superou e desde então ele vem melhorando cada vez mais e as pessoas falam assim, como ele melhorou na sociabilidade, dentro de sala de aula. E esse é um caso isolado de vários outros. Eu tenho uma turma de 30 no ensino médio e uma turma de 16 no ensino fundamental. Então, isso só esse ano, né? Então, são vários casos de diferenças, assim, que eu só, infelizmente, por conta do tempo do documentário, não pude trazer todos eles para dar o seu depoimento. Mas aqueles que eu trouxe, assim, eu tentei pegar alguns casos bem específicos, sabe? Gabriel, nessa questão informativa, né, para as pessoas que assistiram o documentário, ele também mostra que o teatro não é só fazer o papel, encenar para um público. A gente tem, inclusive,
pai de um rapaz que está no teatro, né? Que conta o que o teatro fez na vida dele, né? Então, é os bastidores, né, também dos personagens, das pessoas que vivem o teatro, né? Sim, sim, com certeza. O documentário, ele conta a produção de um espetáculo, né? Desde o começo, quando a gente começa a decidir o texto que eu trago para eles, apresento e tudo mais, e daí até o final, quando a gente apresenta e recebe os aplausos, enfim. E daí eu tentei mesclar cada parte desses ensaios, dessa preparação, dessa correria que foi o ano passado, com esse espetáculo, né, que foi a Megera Indomada. Eu tentei intercalar com algumas pessoas que entendiam do assunto, que podiam explicar pra gente qual que era a importância do teatro, o impacto da vida dele na vida dos estudantes, assim, né? Tanto que tem uma psicóloga, que é a Bruna, que ela inclusive trabalha no colégio, ela coloca muito isso, assim, da parte psicológica, tendo uma visão como ela tem, assim, de pessoa que já entende, já está na área, o quanto o teatro ajuda, o quanto o teatro auxilia nesse processo de entender-se enquanto pessoa, entender-se enquanto um profissional, talvez, de melhorar a sua comunicação, de saber como postar a sua fala, o que falar, o que não falar. Acho que ele vai criando, o teatro ajuda você a criar um filtro, talvez, nos teus pensamentos, nas tuas ideias, em como tu se expressa na frente das pessoas. Eu acho que o documentário, o meu objetivo, né, quando eu estava produzindo esse documentário, foi justamente isso. Mostrar que o teatro não é só decorar um texto e ir para frente do público, ou enfim, em frente da câmera ou qualquer outra coisa, e falar. Mas sim chegar no palco e a apresentação ser só a cerejinha do bolo. Todo aquilo que aconteceu por trás, toda a mudança, toda a preparação que o estudante fez e teve, isso sim é que conta, isso sim é que vale toda essa mudança que aconteceu nele, né? A gente vai agora, então, assistir ao documentário produzido pelo jornalista formado aqui pela Univale, Gabriel Fidelis, A Arte que Habita em Mim. Não, fala pra Nicole antes, a Nicole sabe das coisas. 27 de fevereiro. Você tirar com o sobrinho? Mãe. Hã? Precisamos descobrir o Brasil. Você perdeu muita matéria por chegar de promover um baile? Quem é isso daí? Do meu sono. Ele é de... Tá muito... Eu nunca tinha pensado em fazer teatro, assim, tipo, nunca. Por mais que eu gostasse muito desse mundo artístico. Mas eu lembro que eu tinha entrado no CAL, no ano que eu entrei no teatro, e eu era, tipo, aluna nova, não conhecia ninguém, tava super perdida. E daí o Fidelis chegou convidando a gente pra entrar no grupo de teatro. E assim, foi uma coisa muito do nada. Eu não pensei, sabe? Eu disse, eu vou. Aí eu peguei a inscrição e fui. Só que foi muito estranho, porque quando eu peguei o negocinho, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que falar na frente dos outros, com um monte de gente que eu não conheço. Mas foi tão incrível, assim, tipo, na primeira aula, sabe?
foi uma coisinha ali dentro que, não sei, eu só senti vontade de continuar. Porque eu vi que era uma oportunidade de eu ser mais exposto, porque eu antes era mais tímido, não envolvia mais com ninguém, eu era bem fechado. Agora eu consigo me envolver mais com o grupo, com a turma e tal. Eu nem lembro direito o que aconteceu em 2015 para a abertura do grupo, desse grupo, que a gente nem sabia o que ia acontecer. Eu não lembro exatamente como é que foi esse convite pra gente, eu não lembro o que me levou a entrar. Talvez tenha sido a apresentação mesmo, que foi a Noite da Poesia, que muita gente de Itajaí conhece. Eu tenho que explicar tudo? Tá bom. Enfim, foi um espetáculo muito lindo, feito aqui no Anfiteatro da Univale. E... eu não sei o que falar, eu não sei o que me fez entrar, eu só sei que eu não quero mais sair. Então vamos começar a leitura. Eu vou ler as rúbricas para vocês se localizarem. Prestem bem atenção e vamos tentar ler ele corrido, assim, com vontade e ritmo. O teatro, justamente porque trabalha com essa parte da oralidade, né? Então ele vai despertar um outro dispositivo no cérebro desse meu adolescente. Ele é uma ferramenta muito importante, né? Então ele é uma ferramenta que, sendo explorado no espaço escolar, ele vai potencializar sim uma forma de aprendizagem e interpretação, né? Porque o aluno ele vai ter que interpretar um texto de uma outra forma, assistindo aquele texto. Então conciliar isso é uma potência, né? É uma possibilidade diferente do aluno aprender aquilo, né? Do aluno entender aquilo de uma forma talvez até mais sensível, né? Do que a gente às vezes querer, o aluno fica lendo, e de repente ele assiste o espetáculo e, nossa, é isso, né? Dentro do espaço escolar, o uso dos jogos teatrais, o uso do teatro é fundamental, né? Para mim seria indispensável, quanto currículo, a gente contemplar o teatro dentro das escolas, justamente porque eu vejo como experiência própria que alunos que socialmente têm dificuldade de interação, quando em contato com o teatro, eles se descobrem ali um lugar onde eles podem colocar para fora aquilo que eles querem ser, ou aquilo que eles imaginam ser, ou aquilo que eles imaginam que a sociedade queria que eles fossem, mas em todo caso o teatro é uma forma de fuga social para alguns, né? Um poema que eu apresentei que se pediu pra gente decorar para fazer um exercício, ele era sobre uma menina que tinha sido estuprada. E aí eu decorei esse poema e eu sempre chorava quando eu apresentava ele. Esse foi o primeiro grande sentimento, assim, dentro do grupo de teatro. Tava todo mundo muito envergonhado e ao mesmo tempo as pessoas que já estavam ali no teatro muito solta. E daí, tipo, deu esse choque de, tipo, meu Deus, tem gente muito introvertida e tem gente muito extrovertida. E eu não me encaixava em nenhum dos dois. Aí eu fiquei, tipo, tá, e agora? O que eu faço? Mas aí, com o tempo, tipo, com as apresentações e tal, dá pra ver a diferença em todo mundo ali dentro do teatro. De, tipo, realmente conseguir falar de uma coisa que não conseguia, por exemplo, no começo do teatro. Sabe? Eu acho isso legal. A gente não sabe o que está se passando na cabeça um do outro. Eu não sei o que está passando na cabeça de vocês. Também não quero adivinhar. Cada um tem o seu mundinho. Só que quando a gente está trabalhando num grupo, a gente precisa ter essa ligação, ter essa conexão. A gente precisa se deixar e sentir a vibe do grupo e estabelecer uma conexão com todo mundo, com o grupo inteiro. E um que
nunca vai ser fácil pra mim, porque é basicamente isso aqui, é o exercício do espelho. Eu acho que eu nunca fiz um exercício do espelho que eu não tivesse chorado, porque você se olha e diz o que você tá vendo. E todo ano, eu mudo muito por causa do teatro. Tipo, alguma coisa brilhante acontece por causa do teatro. Então, é o que salva, assim, tipo, os meus dias, sabe? Tipo, parar pra pensar tudo de maravilhoso que aconteceu esse ano tem a ver com o teatro, porque de resto, é recuperação de matemática, uma coisinha ou outra. Não são coisas maravilhosas, assim. Então, existe uma série de benefícios que o teatro pode trazer para o estudante que pode ser utilizado fora do espaço, né, artístico, digamos assim. E a arte, ela é uma produção histórico-cultural da humanidade, ela pertence aos seres humanos. Então, assim como ela é produzida por eles, ela também faz parte da qualidade de vida e faz parte do exercício da cidadania, né? Ter acesso à cultura, participar da formação de cultura, fruir das artes, são direitos humanos. E o estudante, para ele poder participar dessa produção artística, ele precisa desenvolver habilidades para tal, habilidades que são tanto cognitivas quanto emocionais. E habilidades que, por sua vez, podem ser utilizadas em outros espaços, que não só no teatro, né? Estudantes que fazem teatro, eles têm que desenvolver habilidades socioemocionais, por exemplo, para lidar tanto com o diretor, com os outros artistas, com alguém que trabalha no funcionamento do teatro, com a resposta da plateia. Quer dizer, como é que eu vou receber o aplauso, mas também como é que eu vou receber uma reação que talvez não era aquela que eu estava esperando. E como é que eu vou lidar com isso? Isso são habilidades socioemocionais, né? Ao mesmo tempo, o próprio aplauso, ele também vai ser um reforçador. Ele também vai ajudar no autoconceito, por exemplo, né? O teatro, ele também vai auxiliar no autoconhecimento, né? Porque o teatro está envolvido com tentar compreender, dominar e de alguma forma expressar ideias e sentimentos humanos. Então, a partir do momento em que você tem que se colocar no lugar do outro e tentar ver de onde é que aquele personagem estava partindo, é um exercício de empatia e é um exercício de autoconhecimento. O que eu percebo muito nos alunos que vivem o teatro, fazem os cursos de teatro, é uma mudança de comportamento, assim. Se antes ele se sentia inseguro em algumas situações sociais, ele passa a ter muito mais segurança. Se antes ele tinha medo do público, né, de falar, de apresentar ali na frente da sala, apresentar para o grupo, é nítido ver como que ele vai lidar com isso depois que ele começa a fazer teatro, depois que ele começa a viver a experiência do teatro. A gente pode pensar em habilidades cognitivas como memorização e raciocínio, né? Ter que memorizar as falas, habilidades motoras e espaciais, então como é que o meu corpo vai se comportar, onde é que o meu corpo tem que ficar, como é que eu vou me locomover no palco em relação aos outros. E realmente, no começo, o teatro ele é muito invasivo, né? Então, tu fica um pouco acanhado, tu fica um pouco tímido no começo, porque ele te expõe de certa forma. Então, eu me senti assim, invadido, mas foi uma coisa que foi quebrando aos poucos. E quando eu vi, eu já estava lá, falando em público, perdendo essa insegurança que eu tinha ao falar com muita gente, sabe? E cara, desenvolveu muito mais do que eu imaginava. Isso foi só o começo, sabe? Ele teve que aprender a fazer muita coisa. Processo de educação para o teatro. Mas coisas que ele passou a usar na própria vida. Ele sempre foi uma criança focada, mas eu entendi ele nesses últimos tempos mais focado, mais responsável. Encontrou espaço para fazer as coisas independente de ter uma carga horária pesada. Porque ele tem carga horária bem pesada, né? E o negócio rolou, ele chegava cansado, não, estou indo para o teatro. Estou indo para o teatro. Ele encontrou na agenda, sem problema de ter menos nota, pelo contrário, e teve assim muito prazer em fazer tudo. Eu gerou ainda endorfinas para ele. Assim, achei uma coisa assim perfeita sob o ponto de vista da educação, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele ganhou no contato com os colegas, novas amizades que fez, saiu da internet e foi para a vida real. Isso foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de aprender sobre cultura, sobre o ser humano em si, entende? Porque tu faz uma peça, tu faz um personagem e esse personagem ele te ensina,
todos os personagens que eu fiz até agora me ensinaram muito, sabe? Tipo, eu fiz um prefeito corrupto, eu fiz um cara que batia na esposa, eu fiz um soldado nazista, foram todas memórias fortes, estudos fortes, aprofundados no personagem, entende? Então todos eles deixaram alguma coisa. Então você se vê vivendo outra vida e aprendendo com aquela vida, ela te ensinando, sabe? Então eu acredito que o teatro é realmente isso, essa escola, sabe? Que te ensina não só falar, não só a não deixar a barriga na cena, mas te ensina sobre a vida, sobre a cultura como um todo. Bora! Subiu a música, começou o negócio, estamos entrando, conversando, vocês vão entrar conversando, nossa vida pra cá. Como é que vai ser a parte, tipo assim, ele leva um embora, aí vai entre as duas, aí ele chama um. Tipo assim, eles vão sair pra lá, daí eu vou estar saindo com a Miami, aí... Não, daí tipo... Aí eu vou sair com ela, aí ela me chama e a Miami sai sozinha. Isso, é como a gente tinha passado pela outra vez. Tipo assim. Isso. Tá, silêncio agora. Vai. A gente retorna então com o Claquete depois de assistir essa paixão, né? Acho que o Gabriel se utilizou, como eu falei no início, dessa paixão por contar histórias, pela paixão com o teatro, né? Queria que você comentasse comigo de que forma que o teatro ajuda você no jornalismo, porque são artes, né? São paixões da sua vida, né? Como que você lida com esses dois e o que eles representam para você? Foi muito complicado a minha decisão enquanto estudante do ensino médio para saber o que eu ia fazer na faculdade. E daí eu pensei, poxa, eu gosto muito de teatro. Qual é a essência do teatro? A comunicação, a expressão, né? O entretenimento, não sei o que, não sei o que. E, poxa, qual que seria a área que eu poderia fazer? E eu, na época, eu estava fazendo uma pesquisa em farmácia. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa do projeto PIBIC, da Univale. E era em farmácia, eu fiz em biomedicina também, então não tinha nada a ver. E eu pensei, poxa, farmácia é legal, mas jornalismo também é massa. Super parecidas as coisas, né? Como dá para perceber. E daí eu fui assim, tá, o que eu poderia utilizar mais do teatro? Porque o teatro é a minha grande paixão, sempre foi. Só que na época eu não tinha condições de ir para Florianópolis ou de me manter em um outro lugar para fazer uma faculdade, assim, uma graduação de artes cênicas, de teatro. Então eu pensei, o que eu vou mais utilizar o teatro? Na farmácia ou no jornalismo? Então eu pensei, poxa, no jornalismo, por ter todo o negócio da comunicação e pá, creio que eu vou usar muito mais. Foi onde eu optei pelo jornalismo e depois eu fui me apaixonando no decorrer do curso, assim, com todo o processo jornalístico, todas as coisas que envolvem o fazer jornalismo e é muito legal, assim, casar os dois, sabe? Tipo, trazer todo o entretenimento do teatro na seriedade do jornalismo e buscar trazer um pouco mais de leveza quando eu tenho que comunicar alguma coisa. Tanto que o teatro me ajuda a ter esse feeling um pouco cômico e eu coloco isso nos meus textos também quando eu tenho que fazer alguma coisa, que eu trabalho na área também, né? E então eu tento trazer um feeling mais cômico, uma coisa mais interpretativa, fora que assim, o jornalismo literário para mim foi um dos mais tranquilos e o que mais gostei de fazer, porque tendo muito contato com o texto teatral, a gente acaba sendo meio literário, meio não sei o quê, né? E daí isso me ajudou bastante no jornalismo literário, foi uma vertente que eu gosto muito, inclusive, que eu adorei fazer. Gabriel, muito obrigado pela sua participação no Claquete. Hoje a gente viu, então, arte, paixão e audiovisual juntos aqui no Claquete. A gente retorna na próxima semana, trazendo mais produções audiovisuais que são desenvolvidas aqui pela Univale. Até lá!